falar de eleições e da série de sabatinas que a Jangadeiro Bandeiriz realizou com os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas para as eleições do Senado deste ano. Ficou pendente a entrevista com o candidato da coligação encabeçada pelo PDT. Houve um questionamento na Justiça em relação à candidatura aprovada em convenção do PSDB e o empresário Amarílio Macedo foi substituído pela deputada Érica Amorim, do PSD, partido que também integra a coligação com o PDT. A entrevista com a candidata vai ser realizada agora aqui no Jornal Jangadeiro, com a transmissão pelo YouTube, pelo Face, além do rádio 101,7 FM. Candidata Érica Amorim, seja bem-vinda. Bom dia, Nonato. Bom dia, Vanfil. Bom dia, Carla. Um prazer estar aqui com vocês. E um bom dia a todos que nos acompanham, que nos assistem. Vamos lá. Candidata, a chapa encabeçada pelo PDT com Roberto Cláudio havia definido o empresário Amarílio Macedo, do PSDB, opção que acabou não se viabilizando. Depois o nome da vereadora enfermeira Ana Paula, do PDT, chegou a ser cogitado, mas ao final das articulações com o PSD, a senhora foi a escolhida. Como é que surgiu o convite para essa candidatura? Olha, foi para mim um sentimento assim de grande honra, né? Poder, enquanto mulher que milita pelo espaço de maior protagonismo de mulher na política, de maior poder de influência, né? Nós que somos mais de 53% do eleitorado, poder trazer a minha voz para a candidatura. E foi com o sentimento de um grande desafio, uma missão que nós temos de fato, né, de fazer frente a essa representação, visto que nós só temos homens, né, nos representando lá no Senado Federal. Então é um sentimento de fato de honra e de um grande desafio que temos pela frente. E qual é a sua expectativa para essa disputa para a qual um ex-governador desponta como favorito? Que estratégia de sua campanha pretende adotar para fazer chegar seu nome ao grande público eleitor? Olha, Nonato, eu entendo que as mulheres, elas vivem realidades que estão mudando ao longo do tempo. Hoje, o nosso perfil socioeconômico no Ceará tem sido e tem estado diferente. Por exemplo, nos últimos 10 anos, cresceu 70% o número de mulheres chefes de família. Isso nos traz um sentimento, o sentimento de que nós já tínhamos, de que nós precisamos de mais mulheres atuando na política, de que nós, mulheres que vivenciamos essa realidade de violência doméstica ainda, de discriminação e de tantas outras questões sociais, de ser voz e ter poder de influência, inclusive na propositura de leis e também brigando por um orçamento que a gente entenda que seja mais justo, né, que seja mais voltado para as políticas que a gente entende que, de fato, devem ser prioritárias, né, nos governos. Então, eu acredito que é esse desafio de fazer com que as mulheres nos percebam como uma voz de representatividade que nós não temos e que nós precisamos ter. E eu quero ser essa voz. Vanderlei, bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Carla. Ouvintes, candidata. A coligação, candidata liderada pelo PT, solicitou na Justiça Eleitoral, né, na semana passada, a retirada da sua propaganda eleitoral, alegando que houve um atraso na escolha da candidatura na sua chapa, né? O TRE negou esse pedido, né, por ausência aí de irregularidades. A que a senhora atribui politicamente a esse movimento do PT? A sua candidatura acabou, né, chegou agora há pouco na disputa e já há uma abordagem, né, jurídica do PT, que tem o candidato ao Senado, Camilo Santana, que nas pesquisas aparece em primeiro lugar. O que a senhora atribui a essa iniciativa dos adversários? Olha, Vanfil, é preciso dizer que antes, inclusive, eu na verdade recebi, digamos assim, das duas coligações, das duas principais coligações, tentativas de impedimento de continuidade da minha candidatura. A primeira foi a coligação Wagner, que tentou impugnar, né, essa minha
possibilidade de continuidade, alegando irregularidades por conta da substituição e tudo mais. Foi deferido e foi negado, então me dado o direito de continuar. Concorrer, né? De concorrer, claro. E depois, agora, mais recente, a coligação do PT também entrou com mandato de segurança contra a minha candidatura. Mas também já tive aval, né, do Tribunal Regional Eleitoral para continuar e estou apta, estou na luta, porque eu entendo que esse é um direito, né, que me foi dado, que foi dado a uma mulher que, como deputada estadual, foi a deputada estadual mais votada das mulheres do nosso estado, que teve uma trajetória no parlamento em luta em favor pela infância e adolescência, contra o abuso e exploração sexual, que fez também um trabalho forte com relação à primeira infância, com relação ao protagonismo da mulher na política, essa participação mais efetiva que a gente acredita que as mulheres devem ter, que lutou sobre questões como a saúde mental, que nunca foi tão preocupante e é um desafio para as políticas públicas da nossa sociedade. Então, eu acredito que esse espaço que me foi dado, que foi dado a uma mulher que tem uma trajetória de trabalho, não sei se traz para as outras candidaturas algum sentimento de receio, mas eu espero que a gente possa caminhar nessa campanha eleitoral com muito respeito, né? Eu respeito muito os demais candidatos, o candidato ao Senado Camilo, a candidata Camila e os demais candidatos, e é assim que eu quero trabalhar, mas eu quero ter a oportunidade de levar também a minha vontade de representar o Estado, e enquanto mulher, entendendo que nós precisamos ter uma mulher também no Senado. Teremos 2 homens, mas teremos uma mulher lá no Senado Federal. Candidata, muito bom dia. Aproveitando aí. Colocar uma mulher agora na muito bom, muito bom. Aproveitando aí sua fala em relação à sua trajetória, né? Como comentou, foi a mulher com mais votos nas últimas eleições lá para a Assembleia, tem também o histórico, já foi primeira-dama de Caucaia, fora os outros trabalhos. Nessa reta final agora, faltando menos de um mês para essas eleições, o trabalho vai ficar mais focado na região metropolitana, já que existe essa relação com Caucaia, ou ainda dá tempo fazer aí projeções para o interior? Como é que está essa campanha? Carla, a gente tem acompanhado a agenda, né, do nosso próximo governador, Roberto Cláudio, se Deus quiser, e a gente também tem feito agendas aqui, junto ao comitê, junto às representatividades aí mais diversas, seja da educação, da saúde, né, e de outros segmentos de juventude. A gente ainda terá também outros momentos assim, mas eu tenho tido a oportunidade de percorrer, né, com o Roberto Cláudio e Domingos Filho, e conhecer melhor as realidades, as demandas do interior do estado. Nós vivemos, né, um Ceará de 184 municípios que tem realidades muito diversas e que também nos instiga e nos permite, através dessa movimentação, acompanhando as agendas, né, do Roberto, conhecer e nos apropriar melhor dessas demandas e realmente levar a nossa voz, nos fazer conhecer também mais no interior do estado. Eu acredito que a gente vai, sim, certamente, estar buscando, estar presente aqui em Caucaia, região metropolitana, mas as pessoas aqui já nos conhecem um pouco mais, né, já conhecem o nosso trabalho, a nossa trajetória. Então, o que eu puder também participar no interior e convocar a mulherada, convocar as pessoas para esse sentimento de ter uma mulher representando, né, o nosso povo lá no Senado Federal, fazendo voz a muitas pautas que são necessárias e que, com a sensibilidade, o compromisso da mulher, eu acredito que terão muito mais visibilidade. A presença feminina ainda é muito pequena, né? E todo mundo sabe disso, mas a sua candidatura em si, os seus projetos, né, caso seja eleita, de que forma eles contemplam essa pauta feminina? Olha, Carla, no parlamento cearense, eu trabalhei muitos projetos de indicação, projetos de lei, a lei que
que permite e que prioriza o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica na rede pública e privada de saúde, é uma lei que fui eu quem deu entrada e lutou por ela ali na Assembleia Legislativa. Então, hoje, se as mulheres têm essa possibilidade desse atendimento prioritário, desse olhar mais humanizado, se as gestões devem se preocupar com a capacitação, com a humanização para esse processo de atendimento e também para viabilizar as políticas conjuntas de assistência a essa mulher, de conduzir essa mulher realmente com segurança e ela se sentir segura de que existe uma rede de proteção voltada para ela pedir uma medida protetiva, porque infelizmente a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio, elas não pediram medida protetiva. Por que essas mulheres não pedem? Elas não sentem esse apoio, elas não sentem que existe um sistema, uma rede de proteção que lhes dê segurança nesse sentido, de pedir essa medida. Então, falta esclarecimento de direitos, como nós podemos trabalhar conjuntamente nas políticas de base, de assistência, de atendimento, para que essa mulher se sinta segura. Então, essa lei tem também esse objetivo. Mas também a lei que pede a equidade salarial, a lei que pede que o Estado possa priorizar, né? Quem primeiro deu entrada na Assembleia Legislativa nessa pauta fui eu, deputada Érica Amorim, lá na Assembleia Legislativa no meu mandato, que trouxe essa pauta para o parlamento, de que as mulheres, infelizmente, ainda vivem a realidade de, às vezes, exercendo os mesmos cargos, mesma carga horária, tendo a mesma qualificação e funções, receber menos do que os homens. Por que que nós ainda temos menos espaço no mercado de trabalho e quando temos que nos sujeitar a salários menores? Eu não acho isso justo. Então, a gente precisa também avançar nessa legislação de uma forma nacional, trazer a mulher para o centro do debate e trazer essas pautas que nos afetam diretamente para o Congresso Nacional, e é isso que eu quero fazer. Um outro tema que tem aparecido e que possui relação com o Congresso Nacional é a questão relacionada aos impostos. Nós tivemos recentemente o caso sobre o ICMS, dos combustíveis, expectativas de receitas dos governos estaduais sofrerem com a redução. Como é que a senhora vê isso e também o papel do Legislativo na representação nos estados? A gente percebe, né, que houve muito, digamos assim, de certa forma, houve meio que um jogo, né, eleitoreiro com relação a algumas medidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente analisa a redução de um imposto para a população, isso é positivo, certamente. É necessário que haja, a reforma tributária está aí. Quanto tempo a população espera, né, que seja votada, que seja levada adiante? E há quanto tempo isso não se torna algo efetivamente que se integralize, né? Mas às vésperas de eleição, isso é algo que é para um ganho político ou é algo que é, de fato, que está planejado dentro de um contexto macro e que um contexto que não se analise somente agora? A senhora considera eleitoreiro? Eu considero que, embora tenha refletido positivamente e seja necessário, foi sim eleitoreiro. A forma, né? Como aconteceu, exatamente. Inclusive, teve agora uma decisão do STF com o ministro Barroso. De ontem, né? Justamente suspendendo o piso das enfermeiras. Lamentável, a gente... Mas ele argumentou que não há uma previsão, uma dúvida se os hospitais, especialmente no interior do Brasil, conseguem arcar com esse Deu custo, prazo, né, para os estados e municípios apresentarem o impacto, mas a lei... né, ao que me consta, a lei, ela traz que a União corresponsável. Então, não é algo que o Congresso aprove e está aí, estados e municípios se virem.
Não, a gente precisa falar sim sobre a tabela SUS, que está defasadíssima, né? Os estados e municípios vivem realidades em que eles têm que arcar com a complementação muito grande e a gente precisa debater sobre isso no Congresso Nacional e trazer também para a pauta a importância do olhar para esses investimentos, como é que essa população lá na ponta tem vivido. Essa tabela SUS tem sido suficiente para subsidiar os atendimentos nos postos de saúde, das equipes de saúde da família. Eu vivi a realidade, enquanto primeira-dama de Caucaia e secretária de governo, de ver grande parte da população desassistida de uma equipe de saúde da família, que tem que ter um médico, que tem que ter enfermeiro, que tem que ter agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, dentista, e não dava conta. Naumi, enquanto prefeito, ele quase duplicou os investimentos, ele transformou, levou a lei, né, do IPTU, levando 100% dos investimentos para a saúde e não dava, ainda tinha população descoberta, mesmo com quase 30% de investimento. Só para situar o ouvinte, o internauta também, quando ela falou Naumi, é o esposo dela, que foi prefeito em Caucaia e é candidato também no próximo pleito a deputado. Verdade, Nonato, E eu falo, assim, eu cito o meu esposo, né, e que está candidato a deputado federal, mas eu cito porque eu vivi a realidade como ali primeira-dama e secretária. Como foi a realidade de primeira-dama lá no município? Olha, eu posso dizer que é muito sofrido, né, você ver a desassistência que a população vive. Quando a gente chegou, né, no município, quando o Naumi assumiu ali como prefeito, as filas, por exemplo, por cirurgia, exames, eram gigantes. As pessoas iam de madrugada para a fila para conseguir, nos postos de saúde, uma consulta, né? E Naumi chegou, fez ali o estudo, né, sobre a situação dos territórios que tinham cobertura de saúde, que não tinham, dobrou o número, né, de equipes de saúde da família, o número de médicos. E a gente foi vendo a população acreditando de novo nesse sistema de saúde e passando a ter mais condição, mas a gente mesmo com os investimentos maiores, porque pela lei 15%, né, é o que a lei estipula como o mínimo de investimento para a saúde, e Naumi colocou o IPTU todo para a saúde, e ainda assim, infelizmente, a gente via cenários de territórios que não tinham cobertura ainda, que eram ainda desafiadores de se levar uma equipe, mesmo que fosse uma vez por semana e tudo mais. Então, assim, foi um grande desafio, mas a gente entende que é preciso haver no Congresso e é preciso vir de lá para cá, né, com cooperação de fato. União, estados e municípios precisam estar atentos. Nós vivemos realidades diferentes. E eu também quero fazer essa fala lá no Congresso, lá no Senado Federal. Nós temos as regiões que são mais desenvolvidas no nosso país e que têm uma per capita maior. Mas os estados, as regiões norte e nordeste vivem uma realidade diferente. E como nós olhamos para esse Brasil que é desigual? E são populosos, né? Exatamente. Então, como a gente olha para esse cenário, como a gente pode unificar, por exemplo, o investimento da per capita para o aluno e achar que ele pode ser igual para todo o Brasil, se o nosso Brasil é desigual. Então, a gente precisa levar esse debate, a gente precisa conversar sobre isso e alertar e lutar também por uma mudança aí nesse cenário. Candidata, vamos falar um pouquinho sobre segurança. A senhora conseguiu aprovar projetos como o que garante um programa de capacitação das vítimas da violência no Ceará. Como é que a senhora se posiciona diante dos questionamentos feitos, inclusive pelo próprio partido seu, na área de segurança pública? A gente sente a população hoje, né, muito desacreditada. E a gente sente a dor, infelizmente, da realidade de violência que não é só no Ceará, é no nosso
país, mas que tem sido crescente no nosso estado, né? Eu lembro que enquanto menina no interior do estado, lá em Parambu, né, quando morei lá e na minha primeira infância, início de adolescência, a gente tinha a realidade, por exemplo, de dormir sem ter a preocupação de trancar a porta. Hoje, praticamente, ninguém tem mais porta ou janela sem grade. Não é? A gente vive essa realidade e é muito doloroso. Houveram investimentos, mas algo precisa ser feito também, acredito que nesse sentimento de cooperação. Nós precisamos unir as forças nacionais e unir também as forças municipais e estaduais nesse sentimento de cooperação mútua para enfrentamento. Roberto Cláudio traz uma proposta, por exemplo, de integrar essas forças, tanto de trazer uma ampliação da atuação, né, do raio em outros municípios e outras regiões que ainda estão descobertas, mas também permitir essa integração, por exemplo, com as guardas municipais. Haver uma pactuação entre estados e municípios, para quê? Para que as guardas municipais atuem em questões, por exemplo, de denúncias ou chamados de atendimento para a questão de poluição sonora, por exemplo, né, que às vezes existe um chamado da polícia, né, demanda muito. Uma demanda que é grande, que existe, para algo que não deveria estar sendo ali a destinação daquela força, tarefa que é mais ostensiva e que deve estar postos e atuante na questão da prevenção, né, de outros crimes, né, na nossa sociedade. Então, eu acredito que é importante ter esse olhar e ter essa condição de pactuamento para que haja mais eficiência, né, da nossa força policial e do combate ao crime organizado. Também, eu acredito que lá no Congresso a gente precisa tratar e fortalecer a Polícia Federal para que ela tenha uma atuação mais forte nas fronteiras, né, e dessa forma ela impossibilite também caminhos, né, e a gente precisa investir na polícia investigativa, na polícia civil e dar condições de fato dessa atuação. Vanfio, aquela pergunta que só vai ser respondida depois do intervalo. Tá certo, né? Bom, como a sua experiência, vou perguntar um pouquinho a sua experiência lá na Assembleia. Já falou um pouquinho sobre a experiência, né, em Caucaia, na Secretaria de Governo e como primeira-dama. Um pouquinho dessa experiência lá na Assembleia Legislativa, né? E como é que esse trabalho que foi desenvolvido lá pode contribuir agora com as ações que a senhora pretende fazer no Senado. Só um tempinho para o comercial. Jangadeiro, Band News FM. São 9h55. Estamos de volta aqui com a candidata ao Senado Federal pela coligação PSDB, PDT e a sua é do PSD. Pronto, já passando da cabeça. O PSDB ficou até não pôde fazer parte da coligação. Por problemas. Pronto, é que houve o problema do Amarillo. PSD, PDT, né? Você, Vanfio, tinha deixado uma pergunta, a gente falou sobre a vida como vice-prefeita, primeira-dama, vice-prefeita, primeira-dama, a atuação junto à comunidade. E você gostaria de saber exatamente como o papel dela, aonde? Bom, no parlamento, foi deputado estadual, né? Até o final do ano, né, o mandato teve que se desincompatibilizar, não, né? Não. Né? Aí sim, essa experiência na Assembleia Legislativa, como é que ela pode colaborar, né, para, caso a senhora seja eleita, lá no Senado, né? Quais temas a senhora já trabalhou, do ponto de vista mesmo parlamentar ali, já trabalhou com mais... com mais intensidade nesse seu mandato agora como estadual, que podem continuar agora no Senado? Vanfio, assim, a minha trajetória como secretária de governo, fui articuladora do selo Unicef em Caucaia, que estava há já mais de 8 anos sem o selo Unicef, e é preciso dizer que o selo Unicef, ele trabalha, né, a questão da proteção e dos direitos da criança e do adolescente, sobre vários olhares, educação, saúde, né, esporte, toda essa intersetorialidade das nossas áreas principais que devem
está ali olhando para a mãe, para a gestante e para a criança e adolescente nesse percurso de desenvolvimento. E nós fizemos essa mobilização lá no município de Caucaia e ao final da gestão, mesmo eu já estando deputada, eu continuei acompanhando os trabalhos e nós tivemos a satisfação de reconquistar o selo Unicef para Caucaia, mostrando que com o compromisso, com o trabalho, a gente pode sim elevar os índices, as metas e trazer realidades de fato que impactem mais na vida das pessoas. Essa trajetória, né, como secretária de governo, como militante pela infância e adolescência, como militante pelos direitos da mulher, do protagonismo da mulher, foi o que me levaram para a Assembleia, né, e me fizeram chegar lá como a deputada estadual mais votada do nosso estado nas eleições de 2018, mas também com o sentimento de que eu tinha um grande desafio pela frente, honrar esses 86 mil votos, honrar a confiança das pessoas, né, e continuar nesses trabalhos. Então, eu assumi nos 2 primeiros anos a presidência da Comissão da Infância e Adolescência. Foi um trabalho que, para mim, foi muito rico em aprendizado, em trazer e enxergar também muitas outras pautas, né? Hoje, nós vivemos uma realidade de desassistência, por exemplo, das crianças que têm doenças raras, né? A gente vive ainda uma realidade muito difícil ainda para as mães atípicas, para as crianças que têm TEA, que é o transtorno do espectro autista, e nós fizemos, né, muitas mobilizações, audiências públicas, nós trouxemos essas mães para o centro do debate, nós trouxemos essa população que sofre e vive a realidade da falta ainda de estruturação e fizemos outros debates também, debates relacionados inclusive a âmbito nacional que diz respeito ao Congresso e ao Senado, como o caso do rol taxativo. Né? Ali na Assembleia, quando nós soubemos que estava para ser votado e definido ali no STJ sobre a mudança do rol, né? O rol antes era exemplificativo, ou seja, os planos de saúde, eles cobriam o que estava ali no rol, mas ele estabelecia ali procedimentos, exames, terapias já previamente acordados ou relacionados, mas ele servia só como parâmetro. Se porventura não estivesse lá, a família podia lutar na justiça. E como exemplo disso, as mães de crianças atípicas, muitas só conquistaram a terapia ABA através de medida judicial. Mas com a mudança do rol, né, para o rol taxativo, somente o que estivesse estabelecido ali seria o que o plano de saúde poderia cobrir efetivamente. E aí não daria mais o direito da mãe e da família lutar na justiça, por exemplo. Então, é um completo absurdo. E nós fizemos voz ali no Parlamento Cearense contra isso, mobilizamos a audiência pública e oficiamos os ministros também do STJ sobre isso. Infelizmente, não recebi resposta de nenhum, mas entendo que a gente precisa avançar nessa fala. Hoje existem leis nacionais que garantem, né, por exemplo, e que são muito boas com relação à política da pessoa com deficiência, mas efetivamente, como é que está na prática? Essas leis estão sendo cumpridas? O que é que está acontecendo? Como a gente pode efetivamente fazer com que essa legislação chegue na ponta, na vida, mudando realidades das vidas das pessoas? Então, eu acredito que esse debate que a gente fez, essa caminhada que a gente fez na Assembleia Legislativa enquanto deputado estadual, ouvindo, participando e trazendo essas pessoas para esse espaço, porque é outro desafio, a participação social, trazer as pessoas para o centro do debate e dar voz a elas ali na construção das mudanças que a gente precisa, porque são elas que estão sofrendo. Eu quero fazer isso lá no Congresso. Nós temos uma casa que tem essas duas representações nas leis, nos orçamentos, que é o Congresso e o Senado. E eu quero estar lá como mulher defendendo as pautas mais vulneráveis, mas também lutando por muitas outras que certamente serão desafiadoras, mas que a gente vai abraçar com o mesmo compromisso e dedicação que tivemos na Assembleia Legislativa. A senhora lembrou aqui a presidência da Comissão de Infância e Adolescência. Em 2021, a senhora foi a primeira mulher a integrar a terceira secretaria da mesa diretora, defendendo, como falou, causas da infância e adolescência, da valorização da família, o protagonismo feminino, atraindo pessoas, chamando pessoas para exatamente serem protagonistas. Mas
qual é a mensagem que a senhora passaria às mulheres que se mantêm afastadas da política? Estou falando isso que há um grande número. E para aquelas que pensam em entrar até mesmo na futura administração, o que dizer para elas? Eu diria que nós, mulheres, nós fazemos política no nosso dia a dia. Nós temos jornadas que nós sabemos muito bem, que muitas vezes são triplas, quádruplas, né? A gente cuida muito bem, a gente tem esse olhar de cuidado, de proteção e de atenção muito grande. Mas isso não quer dizer que a gente só sirva para ficar ali cuidando, protegendo e colocando as coisas em ordem. A gente também pode e deve atuar na legislação, no olhar do orçamento, trazendo mais prioridade para o que realmente vai tratar dos problemas sociais na base. Quando a gente fala, por exemplo, para essas mulheres, a gente quer dar esse entendimento. Quando está ali no mercantil, vendo o que subiu, o que baixou, como é que está esse mercado e esse impacto dos preços na cesta básica, e a gente reclama, e a gente se indigna com isso, a gente está fazendo política. Quando a gente vai no posto de saúde ou no colégio do menino e vê o que está acontecendo a contente, se a merenda está boa, se os professores estão atuantes, né? Quando a gente vê no posto de saúde se está tendo atendimento, se tem vacina, se tem medicação, a gente, quando enxerga esse cenário e a gente reclama, e a gente se coloca ali, de alguma forma, no sentimento de ajudar ou de buscar alguma solução para aquilo, a gente está fazendo política. E a gente não pode fazer isso só nos bastidores. A gente tem que vir para frente também, porque a gente sente na pele, a gente sabe onde é que dói. Como eu já disse anteriormente, hoje, pela primeira vez nos últimos 10 anos de história do nosso Ceará, mais mulheres são chefes de família. Ou seja, as mulheres é quem estão absorvendo essas demandas, essa luta diária pelo sustento dos filhos, para que funcione o esporte, uma atividade contraturno para o seu filho, para que ele não esteja aí ocioso e vulnerável à violência urbana que a gente vive. Então, essa mulher que eu quero que se veja representada aqui na candidata Érica Amorim e que vai fazer voz para que a gente traga lutas, para que amplie o acesso à escola de tempo integral, para que as crianças tenham essa condição de estudo numa escola qualificada, com profissionais, com equipe psicossocial que eu defendo, que a gente tem, e foi projeto meu na Assembleia Legislativa, que a gente tem essa condição, principalmente agora, nesse quase pós-pandemia. A gente precisa trazer para os profissionais da educação, mas também para a nossa juventude, uma condição de trabalhar essas questões contra o racismo, contra a discriminação, contra o bullying, o cyberbullying, essas questões que estão afligindo e levando crianças para depressão e ansiedade. Como é que a gente pode não olhar para essa população e para esse cenário e querer que a gente tenha uma realidade diferente na nossa sociedade daqui a 5, 10 anos, 20 anos? Como vão estar essa geração dos órfãos da Covid, essa geração do pós-pandemia, se nós não tivermos um olhar realmente focado, estratégico e de maior investimento para eles? Então é preciso levar esse olhar, levar esse compromisso, e eu quero fazer isso lá no Senado Federal. Candidata, falar um pouquinho agora de política, né, na campanha mesmo eleitoral, no desenrolar da campanha. Como é que a senhora tem percebido, tem sentido a questão da eleição nacional, uma eleição polarizada, com algum radicalismo, né? Está contaminando a eleição local ou o eleitor está separando? Infelizmente, eu lamento demais, porque eu entendo que tudo que vai para o extremo, tudo que às vezes se deixa consumir, né, como se eu tenho, aqui de um lado eu acho que eu tenho a verdade, o domínio da verdade, só eu estou certo, e o outro lado tá horrível, é do mal e tudo mais. E do outro lado da mesma forma. Eu acho que os extremos atrapalham demais a condução, né, da produtividade, a condição de os representantes estarem ali imbuídos de fato da responsabilidade de conduzir as pautas
para o centro, para tomadas de decisão, para de fato eles olharem o cenário, a raiz dos problemas, estudarem juntos e desenvolver estratégias, para que haja um planejamento e eles possam seguir. A campanha vai passar. Quem é que vai estar lá de fato para ser voz, para construir esse caminho? Então, é isso que eu preciso, é isso que a gente precisa que as pessoas façam, que a gente possa se despir de vaidades, né, se despir desse sentimento de, às vezes, de grandeza, de soberania, de achar que está sempre certo, mas que a gente escute o outro, dê espaço para o contraponto e seja propositivo em resolver os principais problemas do nosso país. E eu entendo que essa política que nós temos, que de um lado destila ódio, do outro, muitas vezes também, e que não constrói alternativas, não vai nos ajudar a ter uma realidade diferente. Então, eu tenho pedido a Deus que ilumine, né, a mim, a nossa sociedade, nesse sentimento de procurar de fato, alguém que possa unir, de fato, o país no olhar de resolver os problemas, de realmente mudar realidades, porque é para isso que a gente deve estar atuando na política. Muitas vezes o eleitor, diante da propaganda, diante do anúncio de novos, fica refletindo, uma nova cara, um novo pensar, um modelo diferente da política que sempre vem sendo aplicada. Eu já tenho 110 anos de vida e eu sempre ouço isso. Quando é época de eleição diz uma coisa, quando chegam lá agem diferente. Há com você mesma um compromisso de não ser a repetência desses descasos políticos que ocorreram e ocorrem ainda? Excelente pergunta, Nonato. Eu agradeço, porque na minha trajetória de campanha, primeira, enquanto deputada estadual, eu perguntava para as pessoas, por exemplo, se elas lembravam em quem tinham votado para deputado estadual e federal. E, infelizmente, a maioria não lembrava. E eu dizia, gente, eu estou aqui para pedir o voto, mas eu não quero só o voto. Eu quero que vocês votem, mas eu quero que vocês acompanhem o mandato. E a melhor resposta para isso é verificar o mandato da deputada Érica Amorim, se foi coerente, se foi condizente com a mulher que dizia que ia para cima, que ia lutar por melhorias, que ia trazer proposituras, e eu acredito que eu dei o meu melhor, né, nessa minha trajetória, e eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que se comprometam, mas a gente precisa também que a sociedade se desperte nesse sentimento de responsabilidade com seus representantes e de participação. Quando as pessoas efetivamente acompanharem mais os mandatos dos seus representantes, quando elas estiverem cobrando deles resposta às principais pautas que eles trouxeram, que eles disseram que tinham compromisso, a gente vai ver representantes com o sentimento maior de dever, de realmente corresponder a essas expectativas, e aí a gente vai poder, vamos dizer assim, separar melhor e escolher melhor os nossos representantes. Tem um filme político francês, A Morte de um Corrupto, que chega a uma expressão muito interessante. O poder feminino é muito mais consciente em qualquer área, em qualquer situação. Você está convencida também disso? Olha, às vezes eu até peço desculpa aos homens, viu? Mas quando eu vou realmente conversar com as pessoas, eu digo muito isso. A mulher, ela precisa estar na política porque ela é mãe, ela sabe os desafios diante da educação, da saúde, do esporte, da geração de oportunidades para futuramente emprego e renda. Mas ela também, ela tem um compromisso muito grande com as causas que ela abraça, e ela é mais honesta. Eu digo isso, eu não quero ferir os homens com essa fala, mas me respeitem, mas é esse o sentimento que eu tenho, de que a mulher tem uma questão ética de preservar mais, sabe, os seus princípios e valores, e eles estarem ali realmente norteando muito fortemente essa mulher que vai estar na atuação. E é dentro dessa temática da eticidade que o filme procura chamar o espectador para isso, da responsabilidade ética em qualquer atividade. Certamente. Estou falando só Vanfil.
Temos tempo? Temos ainda. Temos 3 ou 4 minutos. 4 minutos. Perguntar como é que a senhora avalia hoje o papel do Senado como um todo, né, na atual legislatura, e em especial, ou em particular, a bancada cearense. Olha, Vanfio, eu quero dizer que eu tenho uma preocupação com relação ao nosso cenário nacional. E um papel que eu acredito que é importante, claro, o Senado é uma casa revisora também, né? São as duas casas do Congresso Nacional. Muitas vezes os deputados federais propõem leis, e são 513 no nosso país, então são muitas leis que surgem, e é importante que haja essa revisão no Senado de uma forma mais qualificada, mais aprofundada e aperfeiçoando, né, essas leis. Mas eu me preocupo, por exemplo, e quero tratar disso e levar essa preocupação para o âmbito nacional, para os demais senadores, com relação, por exemplo, às nossas agências reguladoras. Nós, recentemente, sofremos, e toda a população sabe disso, a liberação, a autorização, né, pela ANEEL, do aumento na conta da energia do povo. Não é? Então, houve a autorização dessa agência reguladora para que essas concessionárias de energia pudessem estar aí atuando com esse aumento, quase 25% na conta do cearense. Aí eu lhe pergunto, a agência reguladora, qual é o papel dela? Ela não está ali para fiscalizar, para atuar em favor do consumidor? Como é que num ano de pandemia, num ano em que nós estamos vivendo das maiores crises de saúde pública da nossa realidade, do nosso contexto, a gente vendo desemprego, fome, miséria, inflação, o dinheiro cada vez menor no bolso das pessoas, é o mesmo dinheiro, mas dá para comprar menos coisas, na verdade. E aí, concessionárias que tiveram o maior lucro líquido dos últimos 10 anos, tendo autorização para aumento de energia na conta das pessoas de 25%, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que o Senado se coloca diante de uma agência dessa? Como é que essas representações estão acontecendo da mesma forma com relação ao rol taxativo? A ANS, né, é quem deu autorização para que fosse alterado e viesse o rol taxativo. Então, assim, muito me preocupa a postura das agências reguladoras, como é que isso acontece, como é que o Senado se coloca diante disso, e até porque o presidente, a presidência da República é quem nomeia, é quem indica, mas passa pelo Senado. A gente precisa avaliar melhor quem são essas pessoas, que lobby está acontecendo aí dos planos de saúde, das concessionárias de energia para colocar os seus lá dentro e o Senado validar, e contra a população para que absurdos como esses aconteçam. Então isso eu acredito que a gente precisa levar para o Senado, para essa fala e para análise e mudança aí nos próximos anos, se Deus quiser, porque... Só um minuto aí para a sua mensagem final, já estamos o tempo esgotando aí. Eita, olha, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de trazer aqui, né, quem é Érica Amorim, falar um pouco sobre a nossa trajetória, sobre a nossa vontade de representação. Eu sou uma mulher que entende que esse espaço é um grande desafio, né? Eu estou diante de um grande desafio. Nós não temos representação há muito tempo, né? Nós tivemos a representação da senadora Patrícia Saboia, que foi uma grande senadora, mas de lá para cá nós não tivemos mais. E eu acredito que nós precisamos qualificar também esse espaço com a voz da mulher, com a influência da mulher na política pública, não só na legislação. Nós precisamos e podemos e devemos atuar também na legislação, mas nós também precisamos atuar em outras pautas, em outras frentes e no orçamento público, e contribuir muito e levar que lugar de mulher onde ela quiser, mas também é na política. E eu quero contar com as mulheres que se somem a esse projeto, que acreditem que nós podemos ter voz e representação e que nós vamos ter a nossa senadora. Nós agradecemos a presença da deputada Érica Amorim, candidata ao Senado pelo PSD.
E o PSD também. E muito obrigado. Sucesso. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe a todos. E Érica Amorim com o número 555. Agora 10h17.